assunto é com Murilo Rocha. Olá. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. E parabéns, né, para Belo Horizonte. Muito bacana ouvir essa coluna aí, contando um pouco da história de Belo Horizonte, desde a época do Curral del Rei, né, explicando um pouco a origem, falando que a cidade existe antes disso, né? Antes da Belo Horizonte que a gente conhece hoje, já existia uma cidade, enfim, muito bacana essa história dos primórdios, dessa jovem capital, né? 126 anos, pouco tempo ainda. E essa cidade que a gente ama e odeia, né? Diariamente, né? Ao mesmo tempo. A gente vem pra cá, pra Band, diariamente eu venho pra cá e passo muita raiva, como muitas pessoas indo pro trabalho, por causa do trânsito, que talvez hoje seja um dos maiores problemas da cidade. Eu ouvi o trechinho da entrevista do professor que vai falar mais tarde com a gente, professor Paulo Tarso, e ele falando desta questão. Paulo Rezende. É Paulo Tarso Rezende. Ah, tá. Porque antes ele mudou o nome dele, ele dava entrevista como Paulo assim? Tarso, depois ele mudou. Como são muitos Paulo Tarsos, ele ficou com o Paulo Rezende. Mas aí o professor, ele falando dessa questão do metrô, por exemplo, né? Das 6 grandes cidades brasileiras, BH é a única que não tem uma nova linha nos últimos 20 anos. Isso é um absurdo se a gente for pensar, né? E aí eu não sei se é cartel das empresas de ônibus, se fala muito nisso, que os prefeitos passados, né, dependiam muito das empresas de ônibus para investir em campanha, então não deixavam investir no metrô. Não sei qual a explicação, mas realmente é impressionante como uma cidade do tamanho de Belo Horizonte desinvestiu tanto em mobilidade nessas últimas 2, 3 décadas, né? E essa questão do metrô talvez seja a mais flagrante delas. Por outro lado, é uma cidade que tem vários atrativos, né? As pessoas de Belo Horizonte ainda, né, é uma população, vamos dizer, amistosa, as pessoas ainda são pessoas boas de conversar. A cidade culturalmente, aí o Ziller, né, que nos brinda aí sempre, semanalmente, aí com as dicas culturais, né? Então, assim, esse ano especialmente, né, quem viveu a agenda cultural de Belo Horizonte esse ano percebeu quantos shows, né, teatros, peças, enfim, quanta coisa ocorreu em Belo Horizonte, né? E a gente tem vários orgulhos aqui da cidade. Se você pegar o Grupo Corpo, o Grupo Galpão, enfim, essa área cultural, sem contar as bandas, os cantores, enfim. Então tem muitos orgulhos, a gastronomia, os bares, né? É uma cidade que a gente, como eu disse, ama e odeia diariamente, né? É uma cidade muito boa, mas não soube crescer, né? E nos últimos anos, principalmente nas últimas 3 décadas, vamos falar assim, vamos pegar dos anos 2000 para cá, então a gente vê muito pouco a cidade cresceu, a questão da violência, e a cidade, através do poder público, não soube aí responder, né, a este crescimento. Acho que esse é um problema flagrante da cidade, né, que a gente vê no dia a dia. A cidade, a gente conversando com o arquiteto Gustavo Pena, né, ele falou: a cidade enfeiou, né, e é verdade, a cidade de Belo Horizonte hoje ficou uma cidade feia. E parte disso, gente, eu estou falando aqui do poder público, mas parte disso é culpa nossa também, moradores de Belo Horizonte, né? Parte da culpa do trânsito ser tão ruim é nossa também, de moradores de Belo Horizonte. Somos considerados aí, né, a gente conversa com pessoas de outras cidades, um dos motoristas mais mal educados do país, né? Paramos em locais errados, fazemos uma série de arbitrariedades que também complicam o trânsito. Claro que o problema para ser resolvido passa por soluções muito mais complexas e maiores, mas passa também por esse nosso mau comportamento no trânsito, né? Essa questão da cidade estar feia e suja também parte de nós, né? Temos que ter mais carinho com a cidade, né? Construções aí fora de padrão, desrespeitam as próprias legislações municipais, a questão do lixo e também o descarte de materiais na rua é impressionante. Então acho que nesse aniversário também é hora de a gente pensar um pouco no nosso comportamento aí no dia a dia, né? Da nossa falta de carinho, às vezes, com a cidade, né? A gente vê tanta coisa errada sendo feita aí por parte dos moradores de Belo Horizonte também, né? Como eu disse, não aqui tirando a responsabilidade do poder público, da prefeitura, da Câmara Municipal, do governo estadual, que tem que olhar para a capital do estado também, o próprio governo federal, que também deve investir aqui na cidade, mas também temos a nossa parte, né? Como moradores de Belo Horizonte. E eu acho que às vezes falta muito carinho também por parte dos moradores aí com a cidade, na hora de construir, na hora de descartar seu lixo, enfim, na hora de vivenciar a cidade, que, como eu disse, tem muitos problemas e muitos deles
foram acarretadas aí nessas últimas décadas, mas também tem coisas muito singulares e particulares, né, que só se encontra aqui em Belo Horizonte, né? Eu conheço mais ou menos aí, vamos dizer, conheço 60%, 70% do Brasil aí, de suas capitais, chutando aqui mais ou menos, acho que uns 70% aí das capitais brasileiras. E acho Belo Horizonte, sem dúvida, uma das que tem essa questão da população mesmo, das pessoas, né? Do trato, dos ambientes mais agradáveis. Talvez seja Belo Horizonte que tenha isso. Mas falta aí um investimento para essa cidade ser melhor do que já é, né? Falta aí quando a gente compara também com outras cidades, né? Essa questão da mobilidade, como a gente já falou aqui no começo, comparando com outras cidades, Belo Horizonte ficou muito para trás, mas é sempre um momento de recomeçar, de mudar, né? E por que não pegar essa data do aniversário da cidade para fazermos essa reflexão, essas cobranças, e o poder público também pensar em obras definitivas, em obras que melhorem a qualidade de vida que caiu muito na cidade de Belo Horizonte, né? Hoje está prevista uma série de ações da prefeitura, mas eu acho que está precisando realmente de pensar melhor essa cidade. Não só o prefeito, não. A Câmara Municipal, como eu disse, sociedade civil, as entidades organizadas, precisamos pensar melhor a cidade, né? Discussões importantes partiram da sociedade civil, como, por exemplo, a proteção da Serra do Curral, né? Tão ameaçada aí, entre outras coisas, pela questão da mineração. A gente viu um movimento muito forte por parte da sociedade civil, preocupada com a proteção da Serra do Curral. E eu acho que Belo Horizonte ainda respira, de certa forma, esses movimentos, ainda que ajudam a salvar e a repensar essa cidade. É isso, Lucas, Luciana.